Foi isso que nós começámos a fazer. Eu a primeira consulta faço muito por biorressonâncias, que eu gosto muito e acho que me dá logo, é extremamente abrangente e define-me logo um caminho, para não nos perdermos, portanto começamos a definir um caminho. Mas eu acho que não foi muito complicado, eu não vou agora aqui, não foi um caso complicado. O que a Maria do Céu apresentou é uma doença autoimune, e como qualquer doença autoimune... Fibromialgia. Fibromialgia, tive espondilite anquilosante e, portanto, dores generalizadas, dores no corpo, dores nas articulações e mesmo o caso, a história dela desde o início, ela perdia a homeostase, ou seja, perdia o equilíbrio do corpo. Sabe, Fátima, nós em medicina integrativa, que no fundo é aquilo que eu faço, é uma medicina biológica integrativa, nós não olhamos para a doença, eu não olho para a fibromialgia ou para a espondilite ou para a cólica renal ou para a depressão. Nós olhamos para o doente e olhamos para uma situação integrativa, portanto, uma situação, eu vejo-no como um todo. E quando começamos aqui a tentar estudar um pouco o que é que aconteceu, há logo um ponto que nos salta à vista, que tem a ver com o intestino. Como é que estava o intestino da Maria do Céu? O intestino da Maria do Céu estava completamente poroso. Para as pessoas perceberem o que é que isto significa. Um intestino, no fundo, é a barreira que separa o nosso corpo do interior para o exterior, não é? E acontece é que tem que ter uma determinada permeabilidade, ou seja, tem que deixar passar aquilo que é suposto passar para o sangue. Exato. E o que não pode passar, não passa. O que aconteceu com as doenças, não só com a Maria do Céu, mas com todas as pessoas que têm doenças autoimunes, perde-se esta capacidade de permeabilidade do intestino. Por várias razões. Muitas vezes tem a ver com micro-organismos, com alimentos, etc. No caso dela, o que nós tínhamos era uma hipersensibilidade aos cereais. Nós depois testámos e avaliámos como é que o corpo dela reagia com os cereais. Portanto, tínhamos uma hipersensibilidade aos cereais. E o que é que eles faziam no intestino? Eles começaram a criar uma inflamação crónica no intestino que deu origem a uma infecção e que ainda estamos a tentar controlar. Isto ainda não está completamente develado, mas ela tinha uma infecção fúngica crónica no intestino, juntamente com uma alteração da permeabilidade intestinal. E o que é que isto faz? É como se não houvesse uma fronteira entre o meio exterior e o meio interior. Portanto, todos os alimentos, especialmente as proteínas que ela comia, entravam para dentro do sangue e o nosso sistema imunitário começa a disputar uma reação, uma desregulação imunitária e não consegue distinguir o que é. Portanto, começa a produzir-se um anticorpo e esse anticorpo vai contrariar, digamos assim, o alimento que está no sangue e que não era suposto ter entrado. Só entrou porque a permeabilidade não está correta. Claro. E o corpo depois não tem a capacidade de distinguir quais são as estruturas para destruir ou para não destruir. Isto é aquilo que nós é um bocadinho ao mimetizar. O alimento vai mimetizar as estruturas do nosso corpo. E, portanto, a partir daqui, isto é um mundo de... Mas isso quer dizer que passava com certeza para o sangue muitas coisas que eram tóxicas e, portanto, circulava no sangue da Maria do Céu muitas substâncias que depois provocavam estas dores porque eram tóxicas, não é? E provavelmente eram desaproveitadas muitas coisas que ela precisava em termos de nutrientes. Exatamente, muitas coisas não eram... Estava um bocadinho invertido. Estava completamente invertido. Portanto, aquilo que era necessário ela não absorvia, por isso é que ela tinha déficits enormes, tinha déficits de magnésio, de aminoácidos, portanto, tinha muitos déficits. Também traz dores? O que também traz dores, o que também traz mal-estar, o que também traz depressão, só não haver magnésio, só o intestino estar neste estado. Portanto, a serotonina, que seria, aliás, nós falámos há pouco tempo aqui no intestino e neste processo da serotonina, que deveria ser recapturada para o cérebro, portanto, esse processo não se faz. É lógico que ela estava mal disposta e em depressão, não só pela situação de se sentir mal e não se conseguir mexer, mas também não tinha estas hormonas positivas. Exatamente, também não tinha a ajudar.